Fico feliz de poder ajudar a equipe. Acredito que o jogo foi como um clássico tem que ser. Eu acredito que foi um jogo muito disputado, muito aberto. Nós tivemos oportunidades também de poder fazer o gol, de poder ganhar a partida. E eu estou lá para poder ajudar quando a equipe precisar. É para isso que eu trabalho, é para isso que eu me dedico todos os dias. Então eu fico feliz em poder ajudar. É claro que a gente queria a vitória, mas é um ponto que a gente não pode desperdiçar. Como que você se sente no Vasco? A torcida tem um grande carinho por você, elogiado até pelo adversário hoje. Como que você, como um líder da equipe, né, sente esse ambiente? Eu fico muito feliz pelo carinho da torcida. Desde que eu cheguei, sempre tive um carinho espetacular da torcida, sempre me receberam, me deram um apoio. Então eu fico feliz em poder retribuir. A forma que eu posso retribuir é assim, trabalhando, ajudando a equipe nos jogos. Então eu fico feliz pelo carinho, pelo apoio e por poder ajudar. Véspera de pouco. Pois é, o Flamengo meteu 6-0 no Juventude e hoje foi absolutamente incapaz de fazer ao menos um golzinho no Vasco para garantir a manutenção da liderança, que agora está ameaçada pelos resultados do Palmeiras e do Fluminense, que jogam amanhã. Jogou mal o Flamengo? Não dá para dizer que o Flamengo jogou mal. O Flamengo voltou a demonstrar aquela sua ineficiência de transformar em gol pelo menos um terço das chances criadas e esbarrou também numa atuação de gala do goleiro Léo Jardim. Léo Jardim fez pelo menos 4 defesas daquelas consideradas impossíveis. Então não dá para dizer que o Flamengo jogou mal, mas também não dá para dizer que jogou bem, que foi uma grande partida do Flamengo, que afinal de contas, os 3 confrontos anteriores com o Vasco esse ano tinha saído vencedor. Dessa vez não conseguiu, o Vasco foi até ousado no primeiro tempo, chutou uma bola na trave e depois obrigou o Rossi a fazer uma defesa milagrosa, e no segundo foi eficiente o suficiente para embarreirar o ataque do Flamengo, que foi todo trocado pelo Felipe Luiz em determinado momento da partida. No final das contas estava o Prata na direita, o Pedro no meio, o Cebolinha na esquerda, lembrando que começou com o Gerson, com o Bruno Henrique e com o Michael, mas nem isso foi suficiente. O Pedro deu uma cabeçada lindíssima, para mim foi a defesa mais difícil do Léo Jardim, mas ficou no 0-0 e o Flamengo tem que pensar agora, esquecer esse resultado e pensar principalmente no jogo com a LDU lá em Quito, onde vai enfrentar uma parada dura por causa da altitude de 2.850 metros e principalmente não vai poder desperdiçar as poucas chances que provavelmente terá. O Flamengo lá em Quito terá que ser eficiente, coisa que não conseguiu ser contra o Vasco, dessa vez no Maracanã. O Léo Jardim tem espaço para terceiro goleiro na seleção? Mas tá no bolo. Eu acho que o terceiro goleiro da seleção vinha sendo o Bento. Né? E o Bento eu não acompanho com precisão, mas o Gabriel Castro, que é comentarista como é que é? Do Sauditão? Do Sauditão, diz que o ano do Bento é ruim na Arábia Saudita. Então, assim... eu olhei quando tava lá na convocação. Agora não sei se melhorou. Mas o Bento... Naquela época eu assisti um pouquinho. O Bento... E tava ruim. O Bento fez parte do trabalho, acho que tinha muita moral com o tecnicamente é mais goleiro que o Léo Jardim, né? Assim, eu acho que o Bento bem é melhor que o Léo Jardim. Acho que é a questão de idade também ser mais jovem. Hoje tem gente que fala do Hugo Souza, que eu acho ok falar. Não sei se dá pra gente cravar isso. Também eu sei que é o seguinte, eu sei que o terceiro lugar... Bem, o melhor Bento que você viu, não acho que não é melhor que o melhor Léo Jardim? Não tenho essa convicção. Eu nunca vi o Bento ser melhor jogador de um brasileiro, por exemplo. O Léo Jardim eu vi, mas eu acho que é um bom debate. Acho que o Bento eu não tô cravando, não. Hoje estava voando. É que o Léo Jardim tem 30 anos. Então, é que eu acho que quando começa, que quando começa um novo trabalho, eu acho que vai começar com um goleiro titular que se chama Alisson. As outras 2 vagas vão estar completamente abertas. E eu defendo que o terceiro goleiro tem que ser um jovem. Sempre. Eu também defendo. Só fui atrás da idade do Everton aqui, 37 anos, tá? Por exemplo, a pênalti. Eu não duvido, porque eu não vejo problema nenhum também. Vai pro pênalti, mete um goleiro que sabe pegar pênalti. Não, aí vão fazer isso. Não. Aí é kicker. O Hugo Souza tem 26 anos, então jovem, assim como o nosso Bento. Por que não fazer? A Holanda já fez, outros... Eu não vejo problema nenhum. Eu acho. Deus me livre. Mas vamos lá, tem goleiro que tem uma valência boa, tem goleiro que não tem valência boa. O Hugo pega pênalti. Eu não gosto nem de goleiro que entra pra defender pênalti, nem de jogador que entra pra bater pênalti. Um cara que trabalha, que merece. Eu acho que merecia até mais ser observado. Mas cheguei ali, dei os parabéns para ele, porque é um cara que merece demais, está todo dia trabalhando, todo dia querendo.
e tá evoluindo a cada jogo. Então é um cara que passa tranquilidade para mim e pro grupo todo. Você viu isso aqui? O Flamengo postou, virou Neuer. Tu acha que é mais ou menos por aí? Acho que sim. Acho que sim, tá de parabéns. Não consigo ver o futebol se não for mais competitivo, cara. O que a gente via antes só na Libertadores, na Sul-Americana, ela tá dentro do Brasileirão hoje. Se não competir, se não disputar, se não for firme sem bola, vai perder, vai ficar para trás. Não tem mais aquela época, só na Libertadores é pegado, o Brasileiro não. Todo jogo é pegado. Todo. Né? Então a gente tem que nos preparar cada vez mais, não só na hora do aquecimento, isso que eu passei para os jogadores. Não adianta chegar para o aquecimento e querer concentrar para o jogo. A partir do momento que a gente começa a passar informações do adversário, começou o jogo. O jogo não começa, por exemplo, quando o Lanús na terça, começa amanhã. Com as informações, com os treinos, com as orientações que mesmo a gente já passa, mesmo não levando para o campo, né, porque não vai dar tempo de fazer muita coisa, ou nada. Né, então a preparação para o jogo do Lanús começa amanhã. E muitas vezes assim, isso não é só com o Vasco, em outros clubes também. Vamos lá, vai ser tranquilo. A gente não pode se contentar com pouco. A gente tem que sempre querer mais. Então tivemos 2 vitórias e a gente foi com sangue doce para o Ceará. Essa é a verdade. Isso não pode se repetir mais. Eu penso isso com toda a minha convicção do mundo. Eu penso que um time que briga por título tem que saber dominar 2 sistemas. A gente joga no 4-4-2, mas muitas das vezes a gente se transforma no 3-4-3. Então, já dentro do próprio jogo essa dinâmica existe e esses mecanismos de compensação desse sistema, eles existem, né? E os jogadores entendem muito bem esse sistema. Do próprio jogo de hoje aconteceram várias situações onde estávamos no 3-4-3 e o time criou essa vantagem posicional que queríamos. Com certeza é uma possibilidade que eu contemplo, usar os 3 zagueiros, Léo e Danilo, como também a possibilidade de usar em algum dos momentos algum lateral como zagueiro, ou tanto o Varela como o Alex, como o próprio Ayrton, e para fazer essa função e poder adaptar ela, né, depende do que o jogo pede. Então eu sempre olho bastante o adversário e faço o meu plano de jogo em função dele. E vão ter vezes que vão ser 3-4-3, 3-5-2, 4-4-2 e é importante que os jogadores dominam bem esse sistema. Sim, isso é o que a gente mais quer, que se for para empatar ou perder algum ponto, que seja assim. A gente em cima do time adversário, né, dentro do ataque, criando oportunidade de gols. Então, claro que a gente tem que aprimorar alguns erros que é impossível não ter, né? Ser um pouco mais tranquilo na hora de finalizar, mas isso é complicado falar de fora, né? Lá dentro é mais difícil. Então, eu acho que a gente está trabalhando, a gente vai trabalhar mais, se dedicar mais, e eu espero que na terça possamos fazer um grande resultado. Últimos jogos, e você conhece a torcida do Flamengo, sabe como é? Tem uma galerinha pegando no pé do Michael, dizendo que ele tem pecado bastante na tomada de decisão. O que a torcida pede, e que o próprio Zico fala, né, que é raça. Isso que todo mundo pede, quando não dá na bola, vai na raça. E o Michael faz isso mais do que ninguém. A entrega, o esforço que ele faz pela equipe, ninguém. Ele assim, bota o corpo dele na disposição da equipe, ele corre para todo mundo. E isso a torcida valoriza, né? Depois, o refino com a bola, vão ter dias melhores, vão ter dias que o jogador não vai estar tão fino, não vai estar com tanta confiança. Mas hoje, por exemplo, que era onde a gente mais criou perigos, verdade, talvez faltou o último passe, mas ele também fez o cruzamento para o Gerson, ele deu o passe para o Bruno, vários passes para o Arrasca, ele gerou uma vantagem para a equipe, fez a equipe jogar melhor. Eu acredito que o lateral do Vasco sofreu bastante para defender. O Michael é um cara que gosta de treinar, que gosta de ficar depois do treino finalizando, fazendo algum complemento a mais para poder evoluir, e isso vai ser até o último dia de carreira dele. Então esse é o único caminho que nós temos, erro, correção e evolução.